Agora sim, é a sério. Nós tivemos que cortar a abertura que tínhamos feito inicialmente porque enganei-me na data de nascimento da Manuela Cunha. Ela, como dizia há pouco, tem 69 anos, vai fazer 70, imagine-se, no mesmo dia de aniversário que eu tenho. Soubemos há instantes, quando estávamos a fazer a abertura, mas como tinha esse lapso, tivemos que voltar atrás. A Manuela Cunha faz anos a 24 de julho, é do signo Leão. Manuela, seja bem-vinda ao Sopa de Pedra num formato diferente do que aquele que durante tantos anos ouvimos e vimos. Hoje vamos falar muito menos de política e de políticas. Gostaríamos de falar um bocadinho mais da pessoa. Há bocadinho, quando eu descobri que tínhamos em comum o mesmo dia de nascimento, 24 de julho, disse-me logo que tinha uma história gira no nascimento. Vamos começar exatamente por aí. Não, quando no dia que estava previsto eu nascer, a parteira já lá estava em casa e o padrinho da minha mãe, que era médico, o doutor Albergaria, estava sensato também vir, não é? Para acompanhar o parto. Mas entretanto acho que eu fui um bocadinho apressada e quando ele chegou eu já tinha nascido com a ajuda da parteira. Mas o que é engraçado é que eu nasci no escritório da casa da minha avó, não num quarto, como era hábito. E isso sempre me questionei, mas porquê é que num escritório? Mas foi a pressa, foi o quê? E depois, há pouco tempo, soube por uma prima minha que a minha avó, quando uma das filhas ia ter um filho lá em casa, mandava montar uma cama no escritório para que as filhas tivessem o filho lá e não no quarto onde dormiam, tinham lá quartos em casa. Eu suponho, isto sempre me ficou a roer o porquê disto, suponho que será porque na época era fácil uma mãe ou uma criança falecer no parto e talvez ela não quisesse que isso acontecesse no quarto para depois a vida continuar mais normalmente. Então, de caso, nós nascíamos no escritório e as crianças da família que nasceram naquela casa nasceram logo prontas para trabalhar. Pof, no escritório, no espaço de trabalho. Na Rua do Pinhal. Na Rua do Pinhal. E o meu irmão e a minha prima, que o meu irmão mais velho, estava delirante com a ideia de nascimento de outro bebê, sou a terceira, com 2 irmãos mais velhos, estavam à espera do nascimento e quando souberam que era uma menina decidiram bater a tudo o que era portas da Rua do Pinhal a anunciar a boa nova. Por isso, fui uma pessoa anunciada pela prima e o prima madrinha, aliás, que aprendeu a escrever, a assinar o nome, a ser minha madrinha. É na Rua do Pinhal, naquele entroncamento que depois vai ligar à Rua do Cruz, ainda existe essa casa, gosta de Sim. passar Sim, muito, muito. Até porque essa casa foi construída pelo meu avô a tempo da minha mãe lá nascer. A primeira que nasce naquela casa, dos 5 filhos dos meus avós, é a minha mãe. É a minha mãe. E depois vários netos nascemos lá. De várias das filhas e das filhas, dos filhos não. A sua mãe que lhe deixou uma enorme coleção de fotografias, não é? Sim. E que está agora a tentar, deixe-me catalogar, não é? Identificar as pessoas. Na família temos muitas fotografias de Almeirim, da vivência. Acho que a casa do meu avô era ali um ponto de encontro. O meu avô era um bom vivant, um homem simpático, muito social, muito convivial. A minha avó era uma mulher bastante culta, era interessante. Eu nunca vi a minha avó fazer limpeza, devo dizer, mas sempre vi a minha avó ler o jornal do Correio do Ribatejo, não é? O Correio do Ribatejo era o jornal da época, na época muito antigo, e ela lia o jornal até morrer, lia o jornal sempre, e juntava-se lá com outras pessoas idosas. Há letras do Cães de Almeirim, letras de canções, que foi a minha avó que transmitiu, porque eram letras que não estavam ainda escritas, era de transmissão oral, e o rancho ia para lá para ela transmitir essas letras. E então há imensas fotos das festas de Almeirim, dos teatros em Almeirim. O Alfredo Fortunato, que era um dos moradores da rua e que foi um grande animador do Teatro Amador em Almeirim, das marchas, umas marchas que houve há muitos, muitos anos, onde, aliás... Onde é que era? Esses espetáculos e essas festas eram em que espaços físicos?
isso já não sei dizer tudo. Infelizmente, não, nós pensamos que vamos ter memória toda a vida ou que as pessoas vão durar toda a vida. E esquecemos de fazer uma coisa, que é, enquanto as pessoas são vivas, fazer-lhes perguntas e escrever o que elas nos têm para contar dessa memória que têm dos antepassados ou do meio onde viviam, neste caso da terra. E isto é pena, eu sei algumas coisas, porque felizmente a minha avó viveu até muito tarde, ela morreu, eu tinha 18 anos, com 96 anos, por isso foi-me transmitindo muita coisa. As minhas tias e a minha mãe também faleceram bastante tarde, com 80 e tal, todas, e foram sempre transmitindo muita informação, não é? Mas nem tudo foi escrito. Agora, com algumas das minhas primas, vamos trocando informações para tentar, com as fotos, deixar as fotos arrumadas e com nomes e com a descrição das situações. Por exemplo, eu tenho fotos que eu acho muita piada, que é dos meus tios e o meu avô levava os filhos à Nazaré, à praia. E então é o meus tios de fato de banho, com aqueles fatos de banho de alças, sabe, como se vê às riscas, e os meus tios com brilhantina no cabelo, etc. Enfim, eu acho imensa piada a tudo aquilo, e suponho que um dia os meus filhos e os meus netos também vão achar muita piada, porque parecem saídos verdadeiros atores de cinema. Era isso que ia dizer, parece mesmo de um autêntico filme. Por falar em filme, cinema, o seu avô chegou a ter um espaço, um barracão, onde passavam filmes. Sim, foi o primeiro cinema de Almeirim. Era ali na rua, eu não sei o nome da rua agora, era a antiga rua da GNR, onde depois foi uma oficina, e aí era onde se projetavam do meu... Onde está hoje, perto do infantário municipal. Sim, mas do outro lado, sim. do outro lado da rua, ao pé da antiga sede dos Bicos, que era o Cube, a sede do Cube de Almeirim. Na época chamava-se o Cube. E então havia aí esse espaço onde foi o primeiro cinema de Almeirim, onde foram projetados em Almeirim, muito antes do Cineteatro, os primeiros filmes, enfim, as pessoas pagavam, e daí a minha mãe em pequenina ter visto gratuitamente todos os clássicos da época, o Ben-Hur, o Tarzan, etc, e tinha um registro, era uma cinéfila de primeira. É aí que começa o gosto dela pelo cinema. Vocês tinham uma tradição em França de, ao fim de semana, ao domingo à tarde, irem ao cinema. Vem daí? A minha mãe, que sempre foi uma mulher muito independente, era muito engraçado. Felizmente tive uns pais que se deram sempre muito bem, mas com uma característica, ela fazia, se o meu pai queria ir, ia, se não queria. O meu pai não era tão cinéfilo como ela, preferia caminhar, e então ela ia ao cinema sempre com um dos meus irmãos mais velhos. E eu todos os domingos ao cinema à tarde. Passou-lhe esse gosto também assim ou não? Também. Infelizmente, devo dizer uma coisa, escolhi Almeirim para criar os meus filhos. Nasceram em Lisboa, mas foram criados em Almeirim, na minha terra natal. E durante muitos anos não tive acesso ao cinema. Ao viver em Almeirim, fui excluída do acesso ao cinema. O cinema era em Santarém, não é? Não havia transportes públicos. Eu não tenho carro, deixei de conduzir por opção própria, porque tenho carta e conduzi durante alguns anos. Depois deixei de conduzir, ganhei medo, pronto, deixei de conduzir. E então estava completamente, só ia ao cinema de vez em quando com as crianças, ver filmes para crianças. Aliás, Santarém deixou também de ter cinema. Não é? Eu, quando no Rosa Damasceno, não é? O Rosa Damasceno acabou muito... Não, com meus filhos já foi o Cinema, Ok. no Cinema. Conclusão, ao vir para Almeirim, de facto, perdi completamente o contacto com essa arte durante anos. Retomei agora, mais tarde, com alguma folga, quando os filhos já eram grandes e onde já em Lisboa estavam a estudar e íamos todos ao cinema juntos. Mas de facto foi uma pena, isto é, de facto, o facto de não ter cineteatro e mesmo agora de ter e não haver uma programação regular, que é pena, é que uma programação regular é uma coisa que se faz muito facilmente, não é, de cinema. E eu sei que de início vem pouca gente, mas isso vai-se criando, não é? A clientela vai-se criando.
Deixa-me voltar aos tempos de escola. Nasce, como já contamos, em Almeirim, faz a primeira classe em Almeirim, só depois é que vai Eu vou para a França. Depois para Santarém uns meses, um tempo, e depois vou para a França. Em Almeirim, a escola, a lembrança que tenho, que eu acho muito gira, é a lembrança olha, das cheias. Vem muito a propósito. A professora era de Santarém. Tive anos sem ver esta senhora, aliás, desde a primeira classe, e reencontrei-a exatamente nas escolas velhas, num dia que foi inaugurado o núcleo da Associação de Alzheimer, que começou a funcionar nas escolas velhas, e eu vou à apresentação como vereadora, e quem é que eu vejo? A senhora, porque a senhora era presidente, acho eu, do núcleo de Santarém, e ela reconheceu-me imediatamente, como sendo a aluna dela. Isto foi muito engraçado. A senhora vinha de Santarém, e quando havia cheia, quando houve cheias no ano e houve cheia, não havia escola. E isso, pronto. Então aí juntavam, como a cheia se prolongou, juntaram-nos com as alunas do 3º e 4º ano, porque era 1º e 2º ano na nossa classe, e na classe ao lado, 3º e 4º. Eram 2 professoras, era a professora Elvira, que era a minha prima, e então, durante um tempo, passámos a ter outra professora. As cheias, só tenho, isto é quase triste dizer, mas para mim, que era uma criança, era uma festa. Porque não havia escola, Depois a iam zona cheia, provavelmente, não? A zona nem precisávamos de ir ver. E isto tem muito a ver com a modernidade e com o plano diretor municipal de Almeirim, que teve agora em discussão pública. A zona toda de onde está hoje a Cepsa, por exemplo, etc., tudo isso alagava. A Cepsa ou a Galp? Aqui à saída? Bombas. Não, estou a falar a Rua de Cruz, que vai para Cruz. Ok. Toda essa zona alagava. Então, está certo, é aqui nos IEL, sim. Não, pois eu agora, como não uso carros, também aqui... Não, toda a Rua de Cruz alagava. Porquê? Tem a ver com a passagem ali do Valvirgo. Está claro, o Valdevirgo são linhas de água que até há pouco tempo continuam a provocar inundações. Até porque depois foram canalizadas, tapadas, houve construções, impermeabilização, e agora, em vez de saírem sob forma de cheia, saem sob forma de inundação. Se for ver a Rua Alpete, a rua que veio da Rua do Pinhal para a Rua de Cruz, não me lembro. Sim, Pronto, essa aquele troço que foi. metia cheia até ao meio, ainda apanhava uma parte da casa do meu avô, não a casa onde vivíamos, a casa de habitação, mas sim a adega, apanhava a adega, apanhava uma casa que ele tinha lá para empregados, etc. Tudo isso inundava. As casas dessa rua têm muitas vezes um pial do lado esquerdo. Era por isso então. É, por isso. Essa zona toda. E no PDM de Almeirim, isso não ficou como zonas de risco de cheia. Aliás, os Verdes participámos, não posso deixar, sou uma pessoa, mas continuo a ser uma dirigente dos Verdes, participámos na discussão do PDM e foi uma questão que assinalámos para terem em conta que essa zona toda, das ribeiras que vêm das fazendas, são zonas de risco de cheia, de inundação agora. Agora diremos que é mais de inundação porque está tudo construído, não é? Quando é que depois vai para a França? Depois de concluir esse primeiro ano? Depois vou para a França, depois de uma passagem para a escola de Santarém, um tempo que meus pais foram primeiro sozinhos. E Depois levaram os filhos? Sim, depois organizar a vida, procurar casa, etc. Depois levaram-nos e depois começou uma vida diferente. Vou viver num sítio onde vivi sempre, até vir para regressar a Portugal. Os meus pais foram viver para uma terra da qual nunca mais saíram. É uma zona, diremos, suburbana de Paris, é um município colado mesmo a Paris. É engraçado porque é a primeira Câmara Comunista de França, Ivry-sur-Seine, na zona sul. Isto é, eu punha-me, por exemplo, na faculdade, mais tarde, na Sorbonne, em 10 minutos de comboio, ou meia hora isto é, estávamos em Paris sem estar em Paris. Cresci a minha vida de jovem, o cinema faz-se em Paris, muita vez, pronto. Havia também cinema em Ivry, mas... e isso foi outro mundo, foi uma descoberta cá, estávamos em ditadura. Em França,
vivia-se em democracia. Isto formatou a mulher que eu sou, obviamente. Aprender a fazer comparações, o que era na vida de um lado, a vida do outro. Foi uma mudança muito grande. Era muito pequena Eu julgo ainda que para muitos imigrantes foi uma mudança muito grande, não é? Para nós talvez não tanto, porque tínhamos lá pessoas que nos ajudaram a instalar, mas está claro que foi uma mudança sobretudo para os meus pais. A minha mãe cá era uma pessoa que tinha o seu próprio trabalho, tinha uma loja em Almeirim, o meu pai, e foram trabalhar para outros trabalhos duros, não é? Sobretudo da minha mãe, durante muito tempo. Foi uma mulher de grande trabalho. Foi uma mulher que nunca escondeu o que fazia em França, trabalhava em limpezas, noutras coisas, e quando não tinha sido criada com todos os requintes aqui em Almeirim, e depois teve uma vida dura, mas o que é verdade é que assim pôs a sua vida de pé, ergueu a sua vida, criou condições para os filhos terem uma boa vida, estudarem e fazerem o que quisessem das suas vidas. Os seus pais que tinham uma loja, hoje é o Silas, era a antiga loja do Batata, em frente há uma sapataria que faz esquina, era aí. Era aí também, pertencia ao Batata em termos de edifício, mas a loja era uma loja de louças. Há muita gente ainda hoje vive em Almeirim, que me encontra e que me diz, ainda tenho lá o serviço da loja do teu pai, ou não sei o quê, ou uma frigideira da loja do teu pai, que aquilo eram tudo materiais que duravam uma vida, não é como agora, não é? Não se fazia-se materiais robustos. O meu pai tinha uma loja, era a única naquela época em Almeirim, ainda não existia nem o Galinheiro, nem o Armando aqui da loja das louças, que vem posteriormente. Por isso, foram as duas lojas que surgiram depois do meu pai se ir embora e fechar a loja. Também é interessante porque a loja do meu pai tinha, isto agora tem para ver, porque a política aqui mexe connosco, mexe com a minha vida toda a vida, desde que nasci. O meu pai fez campanha pelo o general Humberto Delgado e emprestou a sede de campanha do Humberto Delgado em Almeirim, foi numa espécie de armazém da loja do meu pai. Interessante. Daí no largozinho que há, onde está a Crial, diremos ali essa zona aí. Manuela, regressamos à França, depois está em França até que idade? Estou em França até aos 24 anos, regresso com 24 anos. Já formada? Já formada, por querer, formada, não fiz a licenciatura, fiz o que em França chamam de DUG. Isto é, os franceses tinham, vamos lá ver, os diplomas, a organização curricular em França e em Portugal não era igual até o Bolonha. Agora é que sim, aqui houve uma uniformização. Bolonha uniformizou toda a União Europeia. Até lá não era. E então os franceses tinham um diploma anterior à licenciatura. Seria uma espécie de bacharelato? Mais ou menos. Cá, sim, sendo que o bacharelato tinha cá uma vertente mais prática e eu era de letras, não era uma vertente prática, mas era um bocadinho isso, não é? Pronto. E porque é que eu vim a pensar terminar depois a licenciatura cá? Acabei esse patamar universitário, que lá dava direito a um diploma, não é? Tudo. Só faltava depois um ano para a licenciatura. Pensei acabá-la cá, mas o 25 de Abril criou assim um bichinho que logo a partir do 25 de Abril eu quero regressar ao meu país. O meu pai, sem me impedir, que ele não era uma pessoa para impedir, era uma pessoa para convencer, tentou convencer-me a continuar os meus estudos, ia fazer os meus estudos e eu continuei, mas chegou um momento, já não resisti e vim em 1980 a regresso a Portugal. E tento ingressar à faculdade e aí dão-se problemas incríveis com as equivalências que todos os filhos de imigrantes sofreram. Ou mesmo pessoas que iam de cá para a França ou para a Inglaterra ou para a Alemanha fazer estudos, por exemplo, licenciaturas ou doutor, e criam equivalências e depois não as obtinham. Havia imensos problemas. E só acaba com Bolonha. Mas depois eu já não tinha para regressar à universidade, tinha outra dinâmica. Não voltar a estudar, estudei toda a minha vida, porque saí obrigada e por gosto, mas a voltar à universidade, etc. De facto, havia imensos problemas que não eram criados em sentido contrário. Eu tinha uma cunhada que fez cá o 7º ano e ingressou normalmente à faculdade lá, só lhe pediram
fazer um ano de estudos de francês para dominar a língua. E é interessante, porque cá só havia o 7º ano, os estudos acabavam no 7º ano, e lá já havia o 12º ano, não é? Isto é, já havia um ano a mais. 7º ano era 11 anos de estudo, na realidade, no percurso escolar português. E em França já havia um ano a mais, que cá existe atualmente, não é? Mas lá não, já existia. E não tiveram problemas nas equivalências, mas para cá tínhamos. E quando é que começa uma participação mais ativa na política? Em que momento da vida? Bom, para já, para lhe dizer, fui criada num bem relativamente político-democrático. Eu lembro da minha avó ouvir Rádio Moscovo em casa, não é? Nós tínhamos uma rádio embutida a minha avó tinha uma rádio embutida na cozinha dela, na parede. E tirava a rádio para pôr em cima da mesa e julgo que houve aí um momento onde, por medo da PIDE, porque a PIDE passava com carros que detectavam as ondas de emissão, então, não sei se era verdade ou não, diziam para pôr um copo de água em cima da rádio. E então eu estava avisada que não podia dizer a ninguém, era pequenina, que a avó punha um copo de água em cima da rádio. Porque dizer que se punha um copo de água em cima da rádio era sinónimo de toda a gente saber o que é que a pessoa estava a ouvir na rádio. Pronto. Isto foi, a minha avó era uma pessoa já democrática, aliás, que eu acho que votou PS depois das eleições, das primeiras eleições em Portugal, mas o que era para uma mulher da idade dela, extremamente evoluída aqui. O meu pai sempre foi um homem de esquerda, também de influência. A família dele é uma família republicana das Caldas. O meu avô foi nomeado pela Primeira República, teve um bocado de responsabilidade da Primeira República, como se fosse um governador civil da época, em Óbidos, e depois morre muito cedo. E o meu pai vem trabalhar para o meu avô. Entretanto, vou para a França e, de facto, deparo-me com esta vivência dupla. Tinham meus primos cá que era pessoal ativista. Eu tive primos que no Natal, no último Natal, antes de 1900, de 25 de Abril, foram presos. Não é? Foram presos. Uns na, 73. pronto. Uns na universidade, outros, uma no Liceu de Santarém, que estava no liceu, enfim, e foram ali abanados uns diazinhos. E isto cria um ambiente de família, não é? Cria um ambiente da família. A minha vivência na terra onde cresci, obviamente levou-me também a despertar. Era uma terra que, pronto, era gerida pelo Partido Comunista Francês e que era uma terra que dedicava uma atenção extrema aos jovens e às crianças, não é? Tínhamos uma vida de luxo, as crianças naquela terra, ainda hoje. Eu fiz esqui, aprendi a andar de barca à vela. Eu costumo dizer que tive tudo o que os meninos ricos deste mundo tinham, mas porque a Câmara Municipal proporcionava isso a todas as crianças. A todas as crianças. Que depois os pais davam um contributo consoante o seu salário, mas tínhamos de facto atividades. Eu sou uma apaixonada por vulcões, porque todos os meses a Câmara organizava uma conferência às crianças, científica, uma conferência científica para todas as escolas primárias do concelho, daquele município. E então eu cresci a ouvir o Akhund Taziev, que era um dos maiores vulcanólogos da época, que foi depois ministro do Mitterrand, não é? E é engraçado, e depois daí fica-me uma curiosidade tal por os vulcões, que o ano passado fui trepar o vulcão da Ilha do Fogo, a 1800 metros de altitude, no meio do Atlântico. Pronto, é um vulcão ativo, não é? Ainda teve erupções em 2015. Pronto, e de facto fica-nos este gosto. Por exemplo, a escola promovia um concerto de música sinfónica por mês para todas as escolas primárias do concelho, onde aprendíamos a conhecer os instrumentos, os clássicos
enfim, todos os músicos da música clássica, etc, etc. Isto cria, de facto, uma relação com a aprendizagem, com um mundo diferente daquela que se vivia cá, as crianças. E eu vinha cá sempre de férias, nunca falhava. Estava sempre, todos os anos, no mínimo um mês de verão com a minha avó em Almeirim. Para além do mês que ia de férias para Sesimbra, em geral, fazíamos praia em Sesimbra, mas vinha sempre um mês para a casa da minha avó. Estranhamente, o meu irmão mais velho nunca mais pôde vir depois de emigrar. Porquê? Porque já estava na idade, se voltasse, ia para a guerra colonial. E então, nunca mais voltou a Portugal, até depois um bocadinho antes do 25 de Abril. É o seu irmão, esse irmão casou-se com uma francesa, não é? Francesa, E vive em França. E já tem algumas dificuldades na pronúncia do francês, etc. O outro, meu irmão do meio, esse podia vir comigo, veio até um certo tempo, até que na época, o governo da ditadura compreendeu que estava a perder com isto. Porquê? Porque os filhos de imigrantes não vinham a Portugal e os imigrantes, alguns deixavam de vir a Portugal de férias e de gastar cá dinheiro e de investir cá, porque tinham os filhos em idade de ir para a tropa, não é? Então o que é que o governo fez da época? Propôs os imigrantes compravam o direito de adiamento da tropa dos seus filhos. O meu irmão de mais velho já não foi a tempo, porque entretanto já tinha ganho outros interesses, viajava por toda a Europa, passava férias no Chile, está claro, obviamente. O meu irmão do meio, o meu pai, comprou esse adiamento da tropa, e então ele podia vir a Portugal, e casou-se, aliás, também com uma pessoa que cresceu em Almeirim, tem família em Almeirim, não é? O meu pai comprou esse adiamento da tropa, o que permitiu ao meu irmão de vir a Portugal, até que o 25 de Abril aconteceu, e eles não foram precisos, já não precisam. Mas uma vez, isto é para se imaginar as vidas que eram na época, nós tínhamos vindo a Portugal e regressávamos de comboio. O meu pai, trabalhando toda a vida em França numa garagem, e sendo até concessionário, uma garagem de concessionário Renault, nunca gostava muito pouco de conduzir. E gostava muito pouco de vir de carro. E quando vinha, era um bocado forçado para a minha mãe. Pronto, de carro. E então fazíamos muita viagem de comboio, o que me deixou uma paixão, uma ligação até hoje aos comboios, desde a minha infância. E então, numa das viagens, quando chegamos a Vilar Formoso, posto fronteiriço, o meu irmão tinha perdido ao meu pai o papel de adiamento da tropa. E então o meu irmão devia ter 14 ou 15 anos, talvez, 16, não sei, era novo. Era novinho, 16 anos, talvez. E o resto da família pôde continuar e o meu irmão ficou sozinho em Vilar Formoso e teve que regressar sozinho aqui, a Almeirim, para depois o meu tio tratar com ele do documento outra vez a Santarém e ele poder regressar. Isto não brincávamos em serviço, era um país duro, muito duro com os seus habitantes, e quando residíamos noutra percebíamos mais disso. Depois chegou a participar em movimentos estudantis, não é? Pacifistas, nos anos 70 em França, se a minha pesquisa... Isto é assim, eu explico. Estar no liceu em França, numa municipalidade como aquela onde eu vivia, era ter um liceu, era participar, não é? Eu lembro do primeiro dia que entrei no liceu, havia uma greve de estudantes, faziam uma greve da fome, já não sei porquê, mas havia uma greve da fome no meu liceu, eu entrava com o início do liceu, não é? Em França participei, apanhei toda uma reforma da educação e comecei a participar com os estudantes do liceu contra as reformas que havia do sistema educativo. E depois há coisas que nos marcaram, era a guerra do Vietnã. A guerra, por exemplo, colonial portuguesa, era pouco abordada em França. Não chegava à França, a ditadura quase que mantinha esta informação ou só chegava através das pessoas que fugiam da guerra, que iam para a França, e dos imigrantes. Qual era a grande guerra que se falava em França e que apanhou muito a minha juventude? A guerra do Vietnã. E que marcou toda uma juventude. E obviamente eu fui envolvida logo, isto é, desde que me conheço que tenho o coração à esquerda.
como, talvez de família, do ambiente de família, onde a justiça social era algo... Ainda ontem contei no almoço de família uma coisa que aconteceu aqui na Tua, no transporte urbano de Almeirim. Eu ia na Tua, há uns anos atrás, e uma senhora perguntou-me se eu era empregada da minha mãe, porque às vezes via-me eu passear a minha mãe, dar uma voltinha na Tua com a minha mãe. Eu disse, não, sou filha. E ela disse, mãe, então era neta do senhor Abel. Eu disse, sim, do senhor Abel Calado. Nós somos família do Alfredo Calado, a minha mãe é prima do Alfredo Calado. Sim, eu era neta do... o seu avô era um homem tão justo, tão bom. Pagava sempre o salário a horas e, como via, e quando acabava um trabalho, matava um porco e dividia pelos trabalhadores, pelos operários da construção civil. E isto é engraçado porque estava outra idosa ao lado que disse assim, então agora já sabemos porque ela tem as posições políticas que tem. Isto é, uma idosa que estava a ouvir a conversa associou a minha postura política de esquerda e defesa da justiça social, etc., ao facto do meu avô ter sido uma pessoa justa também, sempre um patrão justo, mas justo, e socialmente correto, diremos. Manuela, Cumpridor. como é que depois está no processo de fundação dos Verdes em 2004? Então eu venho para Portugal já com um passado ecologista comigo. Isto é, sou em França na minha juventude, sou ativista, muito ativista nos movimentos sociais, nomeadamente no movimento contra a proliferação de centrais nucleares. A França é um dos países com maior poderio nuclear da Europa, não é? E a bomba nuclear era alguma coisa que tinha ficado na memória, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, as bombas nucleares, na memória dos povos. E os franceses era quem na Europa mais investia no armamento nuclear. Chega um momento, invertem a sua postura e continuam a investir no armamento nuclear, mas são ainda hoje a potência mais nuclearizada da Europa em termos de armamento. Isso agora vi muito ao de cima nas notícias, exatamente, mas investiram também para rentabilizar os seus conhecimentos no nuclear, nas centrais nucleares diremos, para a energia elétrica. E hoje têm mais de 50 e tal reatores, não é? A potência também é um poderio nuclear a França, não é? Pronto. E isto foi muito contestado, porque o nuclear traz não só grandes problemas de segurança, como vimos com Chernobyl, ou como depois no Japão há menos anos, não é? Fukushima, mas é também um problema nuclear, é que o nuclear nunca se estudou o que fazer aos resíduos. E temos resíduos nucleares espalhados pelos mares deste mundo, que demoram milhares e milhares de anos, não é? Radioativos. Eles permanecem radioativos com contaminações. E isto tem efeitos sobre a saúde, etc. E por isso eu de facto fiz parte tinha participado ativamente na oposição a essa proliferação do nuclear em França. Venho para Portugal, vou trabalhar, ponho um anúncio no jornal, eu formo-me em 2 áreas, isto é preciso, eu vou para a Faculdade de Letras em França para estudar português. Isto é muito engraçado dizer isto, mas hoje em dia um menino imigrante português que vive em França, depois da União Europeia, depois do 25 de Abril, não tem nada a ver com a União Europeia, desde o 25 de Abril, que se fez acordos e Portugal criou lugares para ensinar português aos filhos de imigrantes em diversos países da União Europeia, da Europa. Eu digo da Europa porque não foi só da União Europeia. E foi antes do 25, antes da União Europeia. Sim, muito antes, foi logo após 25 de Abril. Antes do 25 de Abril não havia aulas de português para os filhos de imigrantes. Os meus pais fizeram sempre questão de me manter viva a língua, falando comigo em português, falando com meus irmãos em português. Isso é uma coisa que os portugueses de cá, residentes no país, não compreendem quando veem os imigrantes falar em francês com os filhos. É que, naturalmente, os pais podem-lhes falar em português
nós respondemos na língua do país onde vivemos. É uma coisa que se passa, é um fenómeno normal da culturação. Os miúdos vivemos lá, queremos ser integrados, vivemos com os nossos amigos na escola, etc. A nossa língua torna-se a língua de lá. E os pais podem-nos falar em português, mas em geral depois nós respondíamos em francês. Pronto. Mas de toda a maneira isso permitia de ir mantendo a língua portuguesa. Não é a oralidade, até porque vinha sempre de férias, falava com meus primos, brincava com meus primos, com a minha avó, que em Almeirim, vivia em Almeirim, tenho aqui amigas de infância, daí que mantive a minha língua viva, mas não sabia, perdi a escrita, só tinha a primeira classe ali, enfim, pouco mais, não é? Não sabia escrever bem o português. Aliás, devo dizer que ainda por vezes dou algumas calinadas, não é? Porque como é que eu faço para... O meu pai preservou-me também a leitura e obrigava-me a ler livros. Eu li todos os clássicos portugueses muito, muito novinha. Isto é, o Garrett, enfim, tudo o que é clássico português era lido, o Antero, enfim, e outros mais, e depois os neorrealistas todos, o Cego Pereira Gomes, o Alves Redol, e tudo isso muito novinha. No entanto, isso não chega para aprender a escrever bem, etc. Então eu decidi ir para a Sorbonne, para letras, e no currículo da universidade em França davam-nos mais oportunidade de compor o nosso currículo. Nós escolhíamos, tínhamos mais cadeiras escolhidas por nós. Havia cadeiras obrigatórias, impostas pela universidade, e outras escolhidas por nós em grande quantidade. E essas cadeiras eu optei tudo por cadeiras ligadas a português, ou à cultura e à língua portuguesa, ou à história de Portugal. Por isso também literatura brasileira, literatura portuguesa, etc. E faço o meu percurso a estudar na Sorbonne, enfim, e é engraçado porque encontrei 2 outros filhos de imigrantes assim que ficaram meus amigos. Não é? Uma ainda é minha amiga e vive agora na Graça, perto de mim, o que é interessante em Lisboa. Mas isto só para acabar. Por isso, eu, ao mesmo tempo que faço isto, tiro animação sociocultural. Não havia em Portugal esse curso. Quando vim para Portugal não existia como curso, não é? Eu tiro isto em França e animo e começo a desempenhar funções numa Câmara também dos subúrbios de Paris, também uma Câmara do PCF, como animadora sociocultural, ia estudando e trabalhando, e pondo de pé centros de tempos livres, colónias de férias para crianças, animação de rua para os jovens delinquentes, que já haviam bastantes em França, enfim, e etc. Quando venho para cá, ponho um anúncio no jornal como animadora cultural. E onde é que arranjou emprego? Tive várias propostas. É engraçado porque uma, tem muita piada, porque uma foi em Ferrel, terra que eu conhecia de ir lá à manifestação contra a central nuclear de Ferrel. Pronto, isto só para pós 25 de Abril. Porque pós 25 de Abril eu comecei a fazer constantemente visitas de turismo a Portugal para ver a Revolução. Pronto. E então, mas outra das propostas foi para o Barreiro. E eu achei a proposta muito interessante, porquê? Porque era um meio operário dos subúrbios de Lisboa, isto é exatamente como o meio onde tinha trabalhado em França, um meio operário dos subúrbios de Paris. Pronto. Era o que mais se assemelhava. Exatamente. E eu, como já ia ter muitas mudanças na minha vida, achava que ao menos esta do ponto de vista sociológico era importante ter. E fui trabalhar para o Barreiro, montar projetos de tempos livres. E foi muito interessante. Foi uma experiência... A Câmara do Barreiro na época, isto foi primeiro através de uma associação, não é? Uma associação popular, criada pós 25 de Abril e que implementava, diremos, creches e tempos livres no Barreiro. Depois essa associação modificou-se porque a lei mudou, a lei obrigou à criação das IPSS, eu vivo tudo isso já em Portugal, e eu entrei em divergência com essa associação e saio. E com o apoio da Câmara do Barreiro criamos outra associação que continua a desenvolver esse trabalho, continuou. E por isso eu tenho imagens de, por exemplo, de 1982 a plantar árvores com as crianças do Barreiro no Dia Mundial do Ambiente.
por exemplo, já. Já é depois, no final da década de 80, que nascem os seus filhos. Então, meus filhos nascem em 90. 90? 90. Será que era 89? Eu regresso ao Almeirim, isto é, eu estou 5 anos no Barreiro. Foi 5 anos de uma experiência profissional muito intensa, muito interessante. A Câmara Municipal era da APU, coligação que vem dar origem depois à CDU. CDU, sim. Eu não fazia parte de nenhum partido, repare. Eu até minhas origens em França andavam por outros lados, numa esquerda mais trotskista, etc., que deu origem cá ao Bloco, mas depois parei-me, saí e não tinha partido nenhum. Mas trabalhava lindamente com a Câmara criava-me condições de trabalho, desenvolvimento da atividade cultural minha, muito boas, e em 82 criam-se os Verdes. Criam-se os Verdes, eu vejo no jornal, acho muita piada, mas não tinha ali, não conhecia ninguém dos Verdes, não é? Não conhecia pessoalmente. Só mais tarde, nos anos 85, 80 e tal, é que tomo um contacto com... Conheci alguém dos Verdes, e a partir daí faço o contacto. E quando venho para Almeirim, venho morar para Almeirim, decido vir para Almeirim em 85. Saí do Baré por razões de ordem pessoal, cá tinha a casa da minha mãe, vim morar para Almeirim em 85, e aí, pronto, não havia aqui um núcleo muito ativo, havia ativistas dos Verdes, pessoas que tinham aderido aos Verdes, mas não havia um coletivo muito ativo. E eu, no fim, a partir daí, começa-se a dinamizar, sobretudo em 86, o núcleo dos Verdes do Distrito de Santarém, com muita força. Mas eu já cá estava e quando vim ainda trabalhei com o FAOS, na área da animação cultural, e aqui com o Almeirim teve alguns contactos com piada, porque você era pequenino, Walter, mas não sei se lembra, lá na cooperativa ainda fazíamos algumas atividades de animação e isso, que tinham a ver para animar com as crianças e isso que tinham a ver com... Por exemplo, fizemos lá, organizei lá laboratórios de fotografia, eram jovens já maiores que o Walter, para fotografia, etc., que eram projetos que eu conseguia arranjar para o Almeirim do FAOS, através do então FAOS, que era o organismo. Então depois é quase como natural a participação ativa, depois, mais forte na política. Na política, e depois os Verdes convidam-me a ingressar, diremos, o staff de apoio à Assembleia. Ainda hoje faz parte da Comissão Executiva Nacional, não é? Sim. Tem mandato de 2024 a 27. Sim, exatamente. Sou candidata pela primeira vez, acho que em 86 ou uma coisa assim, ou 7, não me lembro bem das datas de eleições. E depois sou apelada a integrar o grupo e por isso depois me desloco também para Lisboa, para o grupo parlamentar, e vou desde então com os vínculos fui acompanhando até ao fim do grupo parlamentar, coincidiu também infelizmente o fim do grupo parlamentar, porque eu acho que os Verdes fazem muita falta na Assembleia da República, continuo a dizer isso. Vereadora, membro também da Assembleia Municipal, teve depois aqui uma vida acesa e em momentos até algo conturbados com Sousa Gomes. Que memórias é que tem desse período mais... Muito mais interessante, aceso? vou-lhe dizer. Mais aceso, mas eu acho que... Até com o Pedro Ribeiro também. Acho que se o Sousa Gomes estivesse aqui diria a mesma coisa. Acho que há pessoas que muito que se confrontam e se respeitam. E acho que o Sousa Gomes foi isso, não é? Com o Pedro Ribeiro é diferente, já faria uma observação à parte. Vamos lá ver, eu não me candidatei às eleições, parte da CDU local, a proposta de eu encabeçar as eleições, viu-se com os Verdes, sim senhora, e eu encabecei as eleições. Já tinha travado lutas no Conselho aqui grandes, enfim, em nome dos Verdes, com os Verdes, nomeadamente a A13, que era normalmente a IC13, não é? Virou de IC a autoestrada, mas era o IC13, que vinha da Marateca. O traçado que hoje conhece não era o que estava previsto no PDM de Almeirim. Estava previsto e tinha ficado uma zona prevista de passagem para a autoestrada, quando o PDM foi feito em 93. E durante anos as pessoas não puderam construir nesses sítios,
Pronto. Só que esse traçado cortava os Foros e Benfica a meio, de facto, cortava ali os Foros do Masónico. Entretanto, aparece um novo traçado de autoestrada, que passava nos Foros de Benfica. Eu estou a dizer os Foros, mas não é mentira. O primeiro traçado cortava os cortiçóis a meio. Depois aparece este segundo traçado, que corta os Foros. E destruía um conjunto de casas nos Foros de Benfica, como também nos Foros de Salvaterra. Mas destruía casas que tinham acabado de ser construídas, algumas ainda nem estavam construídas. Destruía casas, entepava outras casas, etc. E uma jovem do Liceu de Almeirim, que hoje é uma mulher enfermeira, toda ativa, que tem sido nossa candidata, essa jovem veio ter comigo, pedir para eu ir lá ver o traçado, e de facto vimos que era uma calamidade, e começámos a travar uma luta, a exigir que fosse feito um novo estudo de traçado, que não cortasse nem os Foros, nem os cortiçóis. E foi uma luta vitoriosa, mas a luta partiu de nós. Depois a Câmara, o Sousa Gomes era inteligente, acabou por ir a rebote, não é? Mas partiu de nós, não é? E levámos isto à Assembleia da República, informámos a população, houve plenários em Almeirim, em Salvaterra, e de facto conseguiu-se que o traçado da autoestrada, hoje autoestrada, passasse à margem dos Foros, não é? Fosse desviado e não destruísse estas casas nos Foros de Benfica. E isto foi uma das outra guerra que se tinha travado ainda, eu não era vereadora, foi contra a instalação de um aterro de resíduos industriais banais. Não é isso, é o resíduo aterro, esse não nos opusemos. Não foi a construção do aterro de resíduos industriais banais na herdade na barragem dos Gagos, ali perto da barragem, não é? E isso levou também à grande mobilização de população, a população dos baixos, dos negros, etc. No A seguimento, prisão já é mais tarde, não é? a prisão já é mais tarde, eu era vereadora, não é? Isso depois, pronto, isto acabou por, de facto, o aterro não ir para aqui, foi para a Chamusca, Sim. não é? Aqui as condições eram inaceitáveis. Não é, vamos lá ver, eu não tinha nada contra aterros, nem tenho. Tudo tem a ver com, eu costumo dar o exemplo. Nós, uma sanita é uma coisa fundamental em casa. Nas nossas casas hoje para a nossa qualidade de vida. Mas não pomos a sanita no meio da cozinha. Senão, ninguém consegue viver. Não é? Tudo tem que ter o seu espaço. O ordenamento do território é fundamental para que as coisas funcionem bem. E pôr coisas que não se adequam num sítio que não é adequado, cria grandes problemas à vida das populações. E foi por isso que tivemos contra a instalação do aterro ali. Mas também me recordo de defender muito a vala. Essa era A vala era um tema que já na época... Porquê? Olha, já que estava a falar de fotografias, falou-se em fotografias no início desta conversa. A vala de Almeirim, as memórias vinham do meu irmão. O meu irmão aprendeu a nadar na vala, o meu irmão mais velho. O meu irmão mais velho manteve muitos anos um cunho pescador, depois perdeu pouco a pouco, porque em França onde vive não dava hipótese de pescar à linha, porque ia pescar com os miúdos da sua geração para a vala e para o Valdevir, não é? Isto é, há uma ligação com a vala de toda uma geração que aprendeu a nadar na vala, que é a geração do meu irmão mais velho, tem 70 e tal anos, pronto, não é? E eu ouvia falar da vala como uma coisa... Eu era menina, não ia para a vala, não é? Era menina, as meninas não iam assim com os rapazes tomar banho para a vala, na época, não é? E também era mais novinha, diga-se de passagem. Mas as raparigas não iam, isto é brincadeiras de rapazes na época, toleradas aos rapazes. Mas toda a geração que tem hoje ainda 70 e poucos anos, muitos deles aprenderam a nadar e conheceram uma vala que não era poluída. Por isso, de facto, aquela poluição da vala foi algo que depois já, como eu fui sempre, tiremos um pilar, um apoio do Grupo Parlamentar dos Verdes, obviamente que muitas das questões de Santarém eram preparadas por mim do distrito. E nomeadamente a questão da vala de Almeirim, que foi muitas vezes à Assembleia da República e, diga-se de passagem, até há pouco tempo, os últimos dinheiros que vieram para a limpeza da vala foi graças a um acordo no quadro do governo, que muitos chamarão da geringonça, que fizemos
para obter fundos para erradicar as espécies como o jacinto da arma doce. Há pouco deixou-lhe escapar. A relação com Pedro Ribeiro é que já não era tão cordial como era com Sousa Gomes. Vamos ver, com o Sousa Gomes eu vou clarificar. Com o Sousa Gomes tínhamos grandes divergências de opinião sobre o conceito do que ele achava que era o desenvolvimento para Almeirim. Mas eu acho que o Sousa Gomes, a maneira dele, gostava de Almeirim. Divergia, mas era da opinião. Para ele, desenvolvimento é prédios muito altos, era tudo muito acimentado, mas era, pronto, era a visão Era a que visão vinha do dele. cimento. O Pedro Ribeiro é outra matéria. O Pedro Ribeiro, para mim, não gosta nem de Almeirim, gosta dele próprio e do poder. Mais nada. Do poder pelo poder. Não tem uma visão estratégica para o Conselho, não diz uma vez. E criou uma rede uma teia onde prendeu gente e associações e etc. Não é? O Sousa Gomes também tinha essa rede, aliás, que foi entregue ao Pedro Ribeiro como vereador através do desporto, não é? Mas o Sousa Gomes era alguém que sabia ouvir. Eu devo-lhe dizer uma coisa, nas reuniões privadas de Câmara, acontecia muita vez que o Sousa Gomes dizia assim, Pedro Ribeiro, está calado, deixa a vereadora Manuela Cunha falar. Nas privadas. Porque o Sousa Gomes não era suficientemente inteligente Para não fazer uma pública, não é? não, sim, para não fazer numa pública, onde aí não me dava a bébias, devo dizer, mas também para saber captar aquilo que podia ser proveito, que ele achava proveitoso para o Almeirim. Dou-lhe um exemplo, as pistas para bicicletas. Isto é, as pistas para bicicleta que tem surgem de uma proposta dos Verdes apresentada, aprovada em reunião de Câmara, e depois o Sousa Gomes deixa esquecer que a proposta foi apresentada pela eleita da CDU, enfim, dos Verdes, mas pela CDU na reunião de Câmara, deixa passar o tempo e depois constrói. Mas aproveita, isto é, sabe dar... Achou que Sabe tirar dali dividendos políticos. Mas para mim não é só político, acho que isto servindo o Conselho para nós é proveitoso. Foi algo proveitoso ou não que a circular urbana tivesse pistas para bicicletas e onde as pessoas Sim, podem... independente da cor política que... Independente fica para a população. E por isso apresentamos propostas. O Pedro Ribeiro não admite propostas de ninguém. Aliás, é muito interessante ver o Pedro Ribeiro como vereador da oposição em Santarém, quando ele não permite uma única oposição. É um homem que não permite que ninguém tenha uma opinião divergente, nem, digamos assim, nem uma opinião divergente, nem sabe escutar os outros, não é? É uma pessoa muito intolerante na sua forma de estar. Manuel, estamos já na parte final da nossa conversa. Como é que depois surge, por exemplo, Bragança e Porto Alegre no seu aspecto político? Mas vamos já ver, funções autárquicas tinha-se em Almeirim. O que é que acontece? Isto estávamos a falar em legislativo. Sim, acontece em todos os partidos, não é? Ter candidatos só num sítio. Tinha a ver com os temas que eu acompanhava na Assembleia da República. Nós só tínhamos 2 deputados, os deputados tinham que estar na Assembleia. Quem é que andava no terreno a fazer o trabalho do levantamento dos problemas ambientais deste país? Eu. Quem é que acompanhou as grandes lutas contra as barragens barragens que agora, no caso Sócrates, vem à tona d'água, não é? E tudo, a barragem do Tua, uma delas, que hoje já nem é portuguesa, não é? Surge no seguimento das lutas contra essas barragens e que começaram todas elas pela luta em defesa da ferrovia. Porque a minha paixão pelos comboios, de pequenina, fez que eu fosse, nos Verdes, quem acompanhou o dossiê da ferrovia. E é assim também por isso que eu vou parar, por exemplo, a Porto Alegre. Porquê? Porque no quadro de umas legislativas eu vou a Porto Alegre para lutar pela defesa da reabertura da linha do leste que tinha sido encerrada. E o que é verdade é que hoje há uma linha do leste reaberta que nos permite chegar à Espanha. Nós estávamos sem uma única linha de entrada em Espanha. Até a do Vigo tinha sido fechada. E reabriu-se uma linha de entrada em Espanha, não é? Com a linha do leste. E isto foi acordos, foi lutas dos Verdes, mas pronto, encabeçadas por mim, neste caso. Foi por isso que fui para estes distritos. Como é que, voltando agora aqui ao nosso distrito e ao nosso concelho, como é que olha para o panorama político atual, com a CDU a ter perdido o vereador nestas últimas autárquicas?
Como é que olha para o presente e antevê o futuro quase para fecho da nossa conversa? Acho uma grande pena, acho que foi uma pena para o município a CDU ter perdido o seu vereador, Palmeirim. Porquê? Porque se bem que a nossa candidata era uma jovem, menos experiente, mas ela aprendia muito depressa e segundo, na CDU nós trabalhamos coletivamente. E como trabalhamos coletivamente, o património de uns vai-se juntando à frescura da juventude dos outros. Pronto, e é com isso que vamos construindo o trabalho e fazendo sugestões. E eu não duvido que a nossa presença da Câmara teria levado a propostas muito mais, e a um acompanhamento da gestão autárquica muito diferente daquela que podem fazer os outros dois elementos que lá ficaram, da oposição, diremos. E que até teria sido benéfico para o atual executivo camarário, que tem um quê de inexperiência também em si, não é? Depois, como é que eu vejo? Vejo que este executivo de maioria PS herda, e sobretudo a parte da maioria, herda uma herança, às vezes nem todas as heranças são boas de herdar. E agora foi notório quando o PDM veio à consulta pública. O PDM é uma peça que veio à consulta pública já fruto de um passado, começou com o Sousa Gomes comigo quando era vereadora, e acabado com o Pedro Ribeiro. Este executivo não conhece, não interferiu neste PDM. Não é uma peça deles. Ela foi construída com outro. Mas vão ter que o aplicar, não é? E se calhar não é das opções políticas, não, eles próprios não sei se estão bem ao par da peça que ali está. Aliás, os verdes, devo-lhe dizer, não divulgamos à imprensa, então vamos fazer. Demos um contributo na discussão pública, de 8 páginas, com alertas para imperfeições do PDM, que traz erros crassos, como referências ao Conselho de Santarém em vez de Almeirim, como pôr a tília do cemitério na ordem, a bela sombra da ordem no cemitério, por exemplo. Isto para lhe dar o exemplo do trabalho sério que ali foi feito, não é? Ou como a dizer que em Almeirim havia moinhos de maré. Moinhos de maré, quer dizer, há moinhos de água, de facto, de rodízio, lá nos Passos de Negros, mas não há moinhos de maré porque não temos mar. Pronto, isto mostra que houve ali um trabalho e pagámos aquelas empresas, a última empresa que fez o trabalho, ganhou um concurso público, um ajuste direto de 70.000 euros e depois mais 50.000 de trabalhos complementares. E herdou parte do trabalho feito que já vinha anteriormente do tempo do Sousa Gomes, da outra empresa que faliu. Não é? E de facto, este executivo acaba por herdar um património que não enfim, que vem de trás. Agora, obviamente, eu digo assim, pessoalmente, dou algum benefício da dúvida, e acho que na CDU nunca começamos a apontar defeitos antes de eles existir, não é? Por isso, nunca inventamos problemas, e quando alertamos agora para o facto do PDM não estar disponível a descarregar, era verdade. O vereador veio contrariar um dia que esteja com ele dizer, Filipe, os verdes não mentem, não inventam problemas, porque já há muitos problemas no mundo para resolver. Por isso não temos tempo para inventar outros. Pronto, foi uma verdade. Só que enviamos a carta no dia 9, datada do dia 10, mas no dia 9 para a presidência. E demos-lhe margem para eles corrigirem. E ainda bem corrigiram. Pronto. E devo dizer que nós não combinamos, estamos à espera, temos divergências de projetos. Por exemplo, este PDM faz crescer a parte urbana de Almeirim Fazendas, cresce, mas cresce para a zona de atividade, não para a construção de casas. Só o grande crescimento é absorvido pelas zonas de atividade económicas, só. E eu digo assim, isto merecia ou não uma discussão pública? Então, e o resto dos espaços urbanos do concelho? O ser contido o seu crescimento? É justo, não é justo? Eu posso não ter posição. Acho que merecia ser discutido pelos almeirinenses. É isso que queremos. Um jovem dos Passos Negros que queira... Eu sei que agora alterou a lei e também se pode construir nos espaços que já não são urbanos, mas são rústicos e que naquelas zonas há muitos espaços. O que é que isso vai implicar? Também um grande crescimento das infraestruturas, espalhar, etc. Pronto, há aqui coisas que mereciam ter sido debatido por todos os almeirinenses. Não foram. Os verdes lamentam que não tenha havido consulta pública, de facto. Manuela, estivemos aqui quase uma hora à conversa. Pública não, desculpe, discussão pública. Consulta pública.
Houve um mês quase de documento aberto para... Sim, mas as pessoas na maior parte Sim. não têm acesso E àquilo. a complexidade daquele tema Daqueles é tão grande também Está claro. que não é Nós fácil. Repare, nós fomos 4 elementos dos verdes que nos dedicamos a trabalhar e não conseguimos ler todos os documentos. É de Menos uma grande parte. complexidade, sim. E temos hábito. No mínimo 2 de nós temos hábito e Quanto prática. mais quem não... Eu e a Sónia Classe temos hábito e prática de ler estudos de impacto ambiental. E ali havia uma avaliação de impacto ambiental e PDNs, etc. E é difícil. Pior ainda para quem não domina essa matéria. Por isso o futuro espero que seja melhor para o Meirim, mas julgo que o futuro não está bom para o mundo e também não terá para o Meirim. E que uma questão foi, só para acabar, a pergunta que me fez, uma questão que foi debatida na última campanha eleitoral foi a questão da habitação, não é? Para a fixação dos jovens, vai continuar quanto a mim. Porque, por exemplo, não se prevê áreas de crescimento para construção, por exemplo, a custos moderados ou controlados, não é? Como as cooperativas. Estamos com este nosso cenário. Agora para a hora do almoço vai uma sopa de pedra. Sim, senhora. Fica desde já o meu agradecimento por ter estado neste espaço de podcast Sopa de Pedra com Manuel Cunha. Hoje falamos um bocadinho de outras matérias. Sim, não faz mal. Que seriam importantes também, nomeadamente para os mais jovens, para sabermos o seu passado e este percurso muito, muito rico. Obrigado por ter vindo ao Sopa de Pedra e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada eu pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na minha terra e no Jornal Amerinense também. Muito obrigado. Muito obrigada. A convidada deste Sopa de Pedra foi Manuela Cunha, uma conversa que estará disponível nas nossas plataformas digitais.